E aí, pessoal, vamos falar sobre Terceira Guerra Mundial, sobre geopolítica, aquele assunto que, se você acompanhar pelo noticiário, você vai ficar mais desinformado do que você estava antes. É, infelizmente é isso, o jornal é uma droga. Por sorte, você tem o meu canal, então se inscreve, dá o like e vamos falar do que aconteceu ontem. Israel lançou bombardeios contra o Irã. Não sei se vocês se lembram, mas há uns meses atrás, o Irã jogou dezenas, quase centenas, eu acho, de foguetes contra Israel. A maioria deles foi interceptado e causou, os que conseguiram acertar alguma coisa, causaram danos leves, mas foi um ataque massivo que sobrecarregou o sistema de defesa israelense, o Iron Dome, que é um sistema de defesa extremamente caro, depende de muito dinheiro, tanto de Israel quanto do exterior, da ajuda externa americana. E vejo que aquilo que foi feito pelo Irã foi um teste do sistema de defesa israelense. E agora nós estamos vendo aí o que pode ser a resposta para aquele ataque. Porque não sei se vocês se lembram, logo depois que o Irã fez aquilo, todo mundo saiu gritando, dizendo é a Terceira Guerra Mundial. Não aconteceu nada e agora Israel está lançando um novo ataque. E tá todo mundo gritando a mesma coisa, igual vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Essa mesma palhaçada. Mesmo em relação à Ucrânia, né? A Ucrânia, eles esses dias fizeram um ataque de drones contra a força de bombardeiros russa. Foi um ataque muito bem sucedido. E os próprios russos começaram a falar sobre armas nucleares. Bom, não usaram nenhuma ainda. Acho que essa é a 29ª vez que aparece o Vladimir Putin ou alguém do alto escalão russo falando que vai usar as armas nucleares e até agora nada foi feito. E a guerra segue, ela continua. É uma guerra de procuração, uma proxy war, isso quer dizer, o Ocidente, os Estados Unidos e a OTAN estão usando a Ucrânia como um instrumento para ferrar com a Rússia. A Rússia resolveu dar um passo maior que a perna, tomar a Ucrânia. Não está dando certo, né? Se tivesse dando certo, já tinha acabado. Não está funcionando e aí a OTAN, a Europa, eles estão aproveitando a situação para minar as forças da Rússia. O que acontece? A Rússia, então, está cada vez mais alheia ao sistema internacional, quer dizer, está sendo isolada e se isolando do sistema internacional, procurando mais relações com a China, relações com o bloco oposto ao bloco ocidental. E aí você tem a seta, o animal, cara, quase se fudeu. Se eu bato nele assim, direto na lateral, ia machucar o filho da puta. Aí, ó, perigoso. Bom, por sorte eu sou um motorista atencioso. A prefeitura, a BH Trans não concorda, né? Eles vivem mandando carta lá pra minha casa. Ah, acima do limite de velocidade. Nhenhenhê. É o sinal. Parou na vaga do deficiente. Pipi, pipi. É um monte de merda, mas eu nunca causei nenhum acidente, nunca machuquei ninguém no trânsito. É só injustiça em cima de injustiça para roubar meu dinheiro. Bom, mas voltando ao que estávamos falando, né? A situação da Rússia é extremamente grave, porque eles estão se aproximando cada vez mais de potências anti-americanas, né? Se aproximando da China, a China o tempo todo querendo arrumar um conflito, arrumando conflito com a Indonésia, com as Filipinas, querendo pegar a água territorial de outros países, impulsionando uma corrida armamentista. O Japão está também ensandecido, aumentando a quantidade de submarinos que eles fazem, de armamento, tudo se preparando para um conflito. A Europa, a mesma coisa está acontecendo. A Alemanha aumentou seu orçamento militar de uma maneira absurda, principalmente agora que o Trump está falando em tirar dinheiro da OTAN e tal. Eu não acredito que isso aí vá realmente para frente, ele vai realmente tirar dinheiro mesmo da OTAN. Vai ter um corte de orçamento aqui, outro ali, vai falar muita coisa, mas eu não acredito que o Deep State americano vai deixar ele
tirar completamente o pé dos Estados Unidos da OTAN. Eu não acredito que vão deixar ele fazer isso. Legal. Tem um problema da Índia e do Paquistão também. Tem o quê? Algumas semanas que caças cruzaram a fronteira, instalações militares e civis foram bombardeadas. São dois países com capacidade nuclear, ligados a grandes potências do mundo, tá? O Paquistão e a Índia têm ligações aí com China, com os Estados Unidos. E eu não acredito que a gente vá ter o início da Terceira Guerra Mundial lá em Israel com o Irã. Mas se as coisas entre a Índia e o Paquistão escalarem, vai ser interessante, porque são duas potências nucleares com uma população absurda em cada um dos países. Acho que o Paquistão tem algumas centenas de milhões, a Índia tem 1 bilhão pelo menos. Muita capacidade de mobilizar a tropa e um palco maravilhoso para travar esse conflito, que é o deserto da Caxemira. É um lugar inóspito, difícil de atravessar com qualquer tipo de logística, maravilhoso para você ter um conflito que se estenda por anos e anos, de destruição e morte e massacre e explosões nucleares no meio da areia e pessoas sendo feitas em pedaços. É um negócio horroroso e é o cenário perfeito para isso. Para construção de bunkers embaixo do deserto, destruição de bunkers com bombas termobáricas. É um cenário maravilhoso, porque tem gente o suficiente para fazer essa guerra, dos dois lados, tem recurso suficiente e tem animosidade suficiente. Isso aí também é necessário quando você quer uma guerra, você precisa que as pessoas não se gostem. Às vezes você faz uma psyop daqui, outra ali, e você faz, por exemplo, o britânico e o alemão quererem se moer na porrada. Que é uma coisa que não faz o menor sentido, mas com a devida manipulação midiática, com o devido esquema, você consegue causar esse tipo de conflito, né? Bom, em relação a Israel, né? Vocês querem saber o que eu acho que vai acontecer com Israel? Eu não acho que tem como nada de bom sair daquela bagunça. Eles passaram há muito tempo da linha do que era para fazer em Gaza. Mas ao mesmo tempo eu me faço a pergunta: se eles não passam da linha, se eles resolvem sossegar, o pessoal de Gaza, da Cisjordânia, a turma que gosta de Maomé em volta deles vai sossegar também? Acho que não. E eu não sossegaria se alguém tivesse vindo com a resolução da ONU tomar minha casa. Eu não sossegaria. Da mesma maneira que eu não sossegaria se alguém tivesse invadido a rave no meu território e feito a anarquia toda que foi feita. Eu não vejo solução para aquele conflito além da restauração do Reino de Jerusalém, para que a Terra Santa fique na mão dos cristãos e não de hereges e pagãos como é hoje, porque do jeito que está indo, não está dando certo. A situação está péssima. É uma catástrofe humanitária, uma catástrofe em todos os âmbitos possíveis. Mas tem um lado bom nisso tudo. Corrida armamentista no Japão e na Europa. Aumento da necessidade de investimentos militares no mundo todo. O que isso faz? Faz com que as ações das empresas que fabricam armamento estejam sempre numa tendência de subida interessantíssima e maravilhosa. Então, se você quer aí lucrar com o declínio da humanidade e com esse flerte dos nossos administradores com a destruição mútua, você pode investir nesse tipo de coisa. Aliás, destruição mútua é uma coisa importante para essa conversa, tá bom? Porque eu não acredito em uma guerra total entre as grandes potências do mundo, porque simplesmente não faz sentido você entrar em guerra com um país com poder nuclear, tendo o objetivo de destruí-lo. Porque qualquer país que tem armamento nuclear, na iminência da própria destruição, vai mandar o que tiver ao redor para o quinto dos infernos. Então eu acredito numa guerra de procuração generalizada acontecendo mundo afora.
E onde acontece guerra de procuração? Acontece em países de terceiro mundo. Acontece na periferia do sistema. Acontece no Vietnã. Acontece na Coreia. Acontece no Brasil. Se as coisas por aqui resolverem tomar um rumo esquisito. Então, cuidado, né, pessoal? Até mais e não esqueçam de se inscrever.